Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal e o tema do vídeo, título do Denver Nuggets, o primeiro título na história da franquia. E a gente vai poder falar bastante aqui nesse vídeo, não especificamente assim, só sobre esse jogo número 5, mas muito sobre o que o que fez esse time ser campeão, o que representa para alguns desses jogadores o título e o que significa para a liga também. Deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação. Estamos chegando então pro vídeo. O vídeo está sendo lançado um pouquinho mais tarde porque eu estava lá na NBA House e aí, em virtude de toda essa, não vou chamar de cobertura, que eu não fui lá fazer a cobertura, fui lá para me divertir. Enfim, em virtude disso eu acabei demorando um pouquinho mais para chegar em casa e gravar esse vídeo por aqui. Cara, eu acho que a essa altura do campeonato ninguém tem dúvida alguma de que é o mais justo vencedor da liga, o time do Denver Nuggets. Teve a quarta melhor campanha na conferência, na temporada regular, a melhor campanha na Conferência Oeste, e foi o time que pegou os seus adversários nos playoffs e não tomou conhecimento. A verdade é que se a gente olhar para o que foi essa pós-temporada do time do Denver Nuggets, foi próxima do perfeito, cara. Foi próxima do perfeito porque o time pegou adversários que acabaram sendo todos eles superados. Não vou dizer com tranquilidade, mas com alguma dose de demonstração de superioridade, acho que a gente pode colocar assim. Começando pelo Minnesota Timberwolves, uma vitória por 4-1. Depois passando pelo Phoenix Suns, quando teve ali o seu momento de maior instabilidade, né? Porque tava numa série 2-2 e ali poderia ter ido pro vinagre. Depois de ter vencido os dois primeiros jogos em casa, ter perdido os dois próximos jogos fora, poderia ter desestabilizado o time, ter perdido a série ali. Não foi o que aconteceu, venceu os outros dois jogos. Se a gente pegar desde aquela derrota última derrota, né? Desde as duas derrotas seguidas pro Phoenix Suns até agora, o time fez 10 vitórias e perdeu um jogo. Ganhou 10 jogos e perdeu apenas um, né? Foram mais 2 vitórias contra o Phoenix, 4 vitórias e nenhuma derrota contra o Los Angeles Lakers e 4 vitórias e uma derrota agora contra o Miami Heat. Então, não há dúvidas de que o time é o mais justo campeão da liga e que, para mim, demonstra muito o quanto que a gente tem que respeitar os processos, respeitar o corpo e entender que, às vezes, por questão de lesão, você não vai estar mais bem preparado, você não vai estar com capacidade de competir e você tem que se reagrupar para depois buscar as conquistas. E foi assim que o time do Denver Nuggets fez. O time não tinha, na última temporada, o Jamal Murray, peça fundamental, que até colocou, né, em 2021. O trabalho de agora será visto lá na frente, será visto mais tarde. E foi assim realmente que aconteceu. O time conseguiu números espetaculares com ele. Sem ele, teve problemas. Com ele, há 3 temporadas, né? Na temporada 2019-2020, o time já na bolha tinha demonstrado a sua força. Perdeu nas finais de conferência para o time do Los Angeles Lakers. Depois, com as lesões, muito tempo fora, muitos outros jogadores machucados também. Michael Porter Jr., um que conviveu e convive basicamente, né? Conviveu, mas com muitas lesões nas costas também. O time não conseguiu competir nos anos anteriores. Mesmo assim, foi aos playoffs e muito pelo que era o seu grande líder, ou pelo que é o seu grande líder, o MVP das finais da temporada 2022-2023, Nikola Jokic. Simplesmente o primeiro jogador da história a liderar a pós-temporada em rebotes, assistências e pontos. O cara que fez um triplo-duplo atrás do outro nos playoffs. E que faz isso com uma liderança que ela não é silenciosa porque ela chama atenção o tempo todo. É o cara que dá o passe, que escolhe sempre a decisão correta. A gente tem aqui os números do Nikola Jokic nas finais: 30 pontos, 14 rebotes, 7 assistências, tá? Números fantásticos para o Nikola Jokic na grande final. E uma vitória realmente da força do todo. O Miami até tentou nesse último jogo, conseguiu fazer uma defesa mais sólida, segurou o time do Denver Nuggets a 94 pontos, mas faltou muito, cara.
faltou muito. O Jimmy Butler ele termina com 21 pontos e quase todos esses pontos aí obtidos no quarto período, porque ele nem chutava. Foi algo que eu comentei com o Bulgarelli hoje quando eu encontrei o Bulga lá na cobertura da NBA Brasil. Pô, o Jimmy Butler, ele fez 13 dos 21 pontos dele durante o quarto período. Mas ele arremessou ao todo 18 bolas, sendo 8 delas no quarto período. Ele matou um total de 5 bolas no jogo, tá? Sendo 3 delas no quarto período. Então, a maior parte dos pontos dele ele obteve na linha do lance livre. Jogo muito apagado. Tivesse ele sido mais efetivo ao longo de todo o jogo, talvez o time do Miami tivesse vencido. O Kyle Lowry, esse foi um que apareceu muito bem, 12 pontos, 9 rebotes. Para olhar um pouquinho porque foi esse último jogo de 94 a Denver, 89 Miami, né? Olhando um pouquinho para as atuações individuais. Um jogo de pontuação baixa, isso vai obviamente acarretar em estatísticas mais baixas quando a gente fala em pontuação. Michael Porter Jr., 16 pontos, até que enfim conseguiu passar dos 10 pontos. Errou algumas bolas, é verdade, mas pelo menos fez uma pontuação compatível com o que ele pode contribuir para essa equipe. O Aaron Gordon nessa partida foi bem mais fraco ofensivamente, mas defensivamente o tempo inteiro marcando não só o Jimmy Butler, Kyle Lowry, como ele deu toco. Ele terminou a noite com 2 roubos e 1 toco. Nikola Jokic, 28 pontos, 16 rebotes e 4 assistências, uma bolinha de 3. Quem teve o Caldwell Pope muito bem, diria até no jogo, com 11 pontos. O Jamal Murray não bateu as 10 assistências, mas pegou 8 rebotes e deu 8 assistências. E ainda teve o Bruce Brown mais uma vez saindo do banco para 10 pontos. Principais nomes aí, estatisticamente falando, do Denver Nuggets. Do lado do Miami, Butler apareceu, Adebayo apareceu, Max Strus começou bem o jogo, né? Muito bem, aliás. Terminou a noite com 12 pontos e o Kyle Lowry com 12, além do Martin com 10. Mas a sensação é que o time do Miami acabou desperdiçando as oportunidades que seriam muito raras. Venceu o primeiro período 24 a 22, venceu o segundo período 27 a 22. Então faz as contas aí. Levou para o intervalo uma vantagem de 8 pontos, que é uma vantagem considerável. Mas aí o Miami já baixou muito a sua intensidade no terceiro período, fez só 20 pontos, tomou 26, e foi pior ainda no quarto período, só fez 18 pontos, carregados aí pela pontuação alta do Jimmy Butler, que tentou, né? Não dá pra dizer que ele não tentou, mas tomou decisões erradas. Uma coisa que me incomodou muito no jogo do Jimmy Butler, já nas últimas partidas contra o Boston, é que ele ia muito pra cesta e não olha pra cesta. Ele vai pra cesta e não olha pra cesta. E a jogada que acabou mal ou bem determinando, selando a vitória do Denver Nuggets, aquele erra o passe, o quem teve o Caldwell Pope faz ali a interceptação, pra mim é um exemplo muito grande do que foi o Jimmy Butler em vários momentos nessa reta final de pós-temporada. Não vou falar que decepcionou, porque ele foi a grande estrela e tentou o tempo inteiro, mas ele vacilou. Aliás, se a arbitragem não tivesse dado aquela falta que para mim foi falta do Jimmy Butler e não do Aaron Gordon, o jogo teria terminado antes. De qualquer maneira, nessa noite final, né, a gente olha para os pontos no garrafão. Denver fez 60 dos 94 pontos vindo da área pintada. Terminou o jogo com uma vantagem de 5 pontos, chegou a abrir 8. Aí vem Miami e vai o final do jogo espetacular, ponto lá, ponto cá. Isso realmente foi fantástico. Mas mais rápido o time do Denver Nuggets nos contra-ataques, 19 pontos contra a sua 12 do Miami. Enfim, acho que os números do jogo eles são reflexo do que foi basicamente a série. O Miami sempre correndo atrás do Denver, que esteve sempre um passo à frente, coletivamente, individualmente também. Mais jogadores apareceram bem no time do Denver do que no time do Miami. E assim fica difícil você vencer uma série final. Vários caras a serem destacados. Esse rapaz aqui, o Aaron Gordon, pode não ter feito um grande jogo número 5, mas ele fez uma pós-temporada fantástica. Esse cara era um franchise player em Orlando, né? Era o jogador mais importante. Era uma peça que tinha muitos toques na bola, na quadra ofensiva, e se permitiu ou se colocou numa situação de ser um coadjuvante, entendendo o seu papel de menos arremesso, mas de muita dedicação no rebote e principalmente na marcação aos melhores jogadores adversários, e fez isso com maestria, e na final ainda foi um cara de super pontuação. Nota 10 para o Aaron Gordon, que foi espetacular na série decisiva.
Bruce Brown. Oh my God. Keep this energy, né? Mandou aqui o Nuggets. É porque esse cara, ele traz uma energia surreal, né? Sabe a música do Thiaguinho? Energia surreal. É o que ele traz do banco de reservas, né? Além dos 10 pontos, 6 rebotes, sendo um deles ofensivo no final do jogo, fundamental para devolver a liderança ao time do Denver. E várias vezes ele foi um cara a capitalizar bolas importantes, matar jogo para mais de 20 pontos. Foi monstruoso, diria. Inclusive, saindo do banco, o Bruce Brown. Eu não sei se aqui vai ter alguma imagem do calouro. Me parece que não. Do Christian Brown. Mas o Nikola Jokic falou um negócio sobre ele que me chamou muita atenção. Não hoje, né? Depois dos jogos que ele foi muito bem. Falou assim, pô... Até aqui, ó. Christian Brown, principalmente. Pô, o Christian Brown, ele tem um espírito vencedor. Ele foi campeão no universitário e eu acho que a gente às vezes esquece. E eu lembro muito de uma entrevista do Klay Thompson há muitos anos, porque ele já tem 4 títulos da NBA, mas há muitos anos, quando ele foi campeão do mundo com a seleção norte-americana de basquete, ele volta pra NBA e fala assim, porra, eu tava com saudades dessa sensação de ser campeão. Desde o high school eu não sentia isso. Por quê? Porque você tem poucas ligas para jogar. Você joga uma NBA, você joga um universitário. Se você não for campeão ali, você não vai ser campeão. Você não vai ter essa sensação de título, esse espírito vencedor. E por isso que eu acho que essa conquista agora, ela tem um caráter de catapultar o legado do Nikola Jokic no melhor basquete do mundo e no basquete mundial. Porque o talento dele é geracional, ele é algo que eu diria sem precedentes na história do jogo. Não é à toa que é o pivô com mais triplos duplos, não é à toa que é o único cara na história do jogo a liderar pontos, rebotes e assistências numa mesma pós-temporada. Não é à toa que é o cara que bateu também o recorde de triplos duplos em uma única corrida de playoffs. Mas tudo isso, inclusive os 2 títulos de MVP que ele já tinha conquistado antes, as pessoas ficavam falando, mas ele na pós-temporada, ele nos playoffs, ele não ganhou. Então agora ele ganhou. E em ganhando, ele ultrapassa muita gente na lista de jogadores mais disruptivos da história e de jogadores mais importantes do jogo, porque, acima de tudo, ele traz um frescor para a posição de pivô, uma novidade que talvez não consiga sequer ser replicada. Ele é tão diferente, tecnicamente falando, ele é tão solidário enquanto jogador de basquetebol que as pessoas até ficam, às vezes, chateadas com ele quando ele fala da entrevista. Fala, vou comprar mais um cavalo, não significa nada o triplo-duplo, não significa nada A, B, C ou D. Porque eu acho que faz parte até da característica / personalidade dele. Um jogador altruísta. Então, ele não fica se apegando tanto a esses números. Ele está em busca de um objetivo, que é ganhar o título da NBA. E ele agora ganhou. E, novamente, destacar aqui o Jamal Murray, que é o complemento perfeito ao Nikola Jokic. Porque se o Nikola Jokic, até pela questão física, ele não consegue ser um matador. Ele vai te matando aos poucos, né? Ele vai te cansando e vai te matando aos poucos. Você vem, dobra, ele solta o passe. Você vem, deixa ele sozinho, ele vai e faz a cesta. Você vem, ele vai, mata uma bola milagrosa. Mas ele vai aos pouquinhos te matando. Já o Jamal Murray não. E esse enfia a faca e vem pra te matar, porque é da natureza dele. Um cara de bolas silenciadoras ao longo de toda a pós-temporada, de bolas silenciadoras nessa série de playoffs, nessa série final contra o Miami. E um cara que talvez não tenha feito tantos pontos assim na última partida, em outro jogo também, mas ele tomou basicamente a decisão correta em quase todos os jogos, em quase todos os momentos desses playoffs. Isso, para um armador, tem um valor inestimável. Inestimável. E tudo isso sob o comando de Mike Malone, que não tem uma postagem dele aqui, viu, Denver Nuggets? Do treinador, do cara que... Tá aí, ó. Mike Malone. O cara que antes do jogo falava, né, que o adversário estaria desesperado e que o Denver teria que estar mais desesperado, mais faminto. Então, é um técnico que montou um sistema ao redor do seu melhor jogador, e isso qualquer treinador deveria fazer, e ajudou mesmo esse time a se forjar um time campeão. Tem vários bons jogadores no banco. Você olha para o banco do Denver Nuggets, vários caras que não entraram em quadra, mas que poderiam ter minutagem em algumas outras equipes. Você conseguir gerenciar tudo isso
e fazer. E foi legal o DeAndre Jordan jogar 3 minutos também nesse jogo, que é um cara que todo mundo fala, né, nos Estados Unidos, que ele sempre foi isso, né, um pivô defensor e que comandava a defesa gritando com dobras, com movimentações, e ele ajudou muito com isso, falaram os norte-americanos, né? Não tô no vestiário, não tô no dia a dia do Denver para saber, mas foi algo muito destacado. E para mim isso é muito mérito do Mike Malone, que deu uma entrevistaça logo depois, né? Ele falou, claramente, ele falou assim, não estamos satisfeitos com um só, queremos mais. E eu acho que é o recado que fica. É o melhor time de basquete do mundo, é o time que ganha a NBA, o melhor time de basquete do mundo, e é um time que agora vem muito forte para as próximas temporadas. Se mantiver todo o seu núcleo principal saudável, eu acho que é um time que todo mundo vai querer jogar. Uma organização ótima, um técnico espetacular, uma estrela solidária e um 0-2, um coadjuvante que é uma estrela, que é o Jamal Murray. Então, os outros têm um papel, entendendo o papel que cada um tem, isso vai fazer com que o time continue sempre evoluindo. Parabéns ao Denver Nuggets, parabéns também ao Miami, fez uma grande campanha, superando muito as expectativas, mas o time campeão é o Denver, o time merecedor do título é o Denver Nuggets. Poucas vezes a gente vê uma confirmação tão sólida de um time que é melhor do que o outro, se fazendo num 4-1 numas finais de NBA. Espero que você tenha gostado aí do conteúdo que a gente fez de basquete ao longo de toda a temporada, dessas finais e dos playoffs especificamente. Pode ter certeza que a gente vai fazer bastante disso também na temporada que vem. Deixa o seu like, se inscreva no canal, pega esse link e jogue pra galera. E até a próxima. Valeu!